Mais uma grande notícia aí para quem tem o MXRF11 na carteira de fundos imobiliários. Então vamos ver essa notícia aqui e para vocês verem aqui, ó, MXRF11 lucra 39,7 milhões e faz investimento milionário em crise. Veja quanto. Olhem só. Então o MXRF11 teve um lucro de quase 40 milhões de reais. E ele fez um investimento aí milionário, né, em CRIs. O que são CRIs? São certificados de recebíveis imobiliários. Então, todo fundo imobiliário de papel, eles têm CRIs atrelado aí ao seu portfólio. Então, os CRIs, eles pegam, o fundo imobiliário, né, eles pegam, compra aquele CRIs, né, que são dívidas imobiliárias, e aí eles pegam e compram aquelas dívidas por um valor para receber aí um retorno maior do que aquele valor que ele comprou daquela dívida. Então, é assim que os fundos de papel também têm os seus lucros e distribuem para a gente que são cotistas. Então, vamos ver aqui essa grande notícia. O fundo imobiliário MXRF11 lucrou 39,7 milhões em janeiro e anunciou um investimento milionário em crise. O fundo imobiliário MXRF11 registrou um lucro de 39 milhões, né, em janeiro, o que representa uma diminuição em relação ao mês anterior, quando o lucro foi de 45 milhões, então foi um lucro menor. Esse desempenho veio de receitas de 42,87 milhões, enquanto as despesas totais somaram 3 milhões. Olhem só, eles tiveram então aí uma despesa de 3 milhões e um lucro aí de mais ou menos 39 milhões. Então, para vocês verem o tanto que sobrou. E aí, descendo aqui, ó, o valor distribuído aos cotistas como dividendos do MXRF11 foi de 39.359.000, correspondendo a 9 centavos por cota. Então, foi por essa razão que nesse mês aí de março, o MXRF11 distribuiu 9 centavos por cota. Alguns meses atrás ele distribuiu 10. Então, quando ele teve um lucro aí de 45 milhões, ele distribuiu 10 centavos por cota. Então, quando ele tem um lucro menor, ele distribui menos. Então, como o MXRF11, alguns meses atrás, ele teve um lucro de 45 milhões, ele distribuiu 10 centavos por cota. Então, resumindo, quanto mais lucro ele tiver, mais dividendo ele vai te pagar. Então, quando menos lucros ele tiver, menos dividendo ele vai te pagar. Então, ele pagou 9 centavos por cota nesse mês aí de março. Essa distribuição do MXRF11 resultou em um rendimento de 96,79% do CDI durante o período, considerando o preço de fechamento da cota em R$ 9,21. Quando incluído um gross up, né, de 15% de impostos, esse retorno passa a ser de 113,87% do CDI. Então, para vocês verem que basicamente ele rendeu um pouquinho a mais do que o CDI, né, em questão de dividend yield. E aí, ó, do resultado auferido no mês, o segmento de crise foi responsável por 34,64 milhões, enquanto os FIIs geraram 5,16 milhões e as permutas financeiras somaram 2,50 milhões. Então, para vocês verem aqui, ó, a gestão explica que devido à alta da inflação nos últimos meses, o fundo imobiliário MXRF11 acumula uma reserva de correção monetária de aproximadamente 14,10 milhões. 0,0322 por cota. Então, querendo ou não, ele tem aí uma reserva de correção monetária, né, bastante interessante, que dá aí uma segurança para a gente que é cotista, né? Então, para vocês verem aqui, ó, carteira atual e novos investimentos do MXRF11. Olhem só, o portfólio de crise do fundo passou por movimentações relevantes recentemente, com valor de 28,32 milhões sendo investido em novas operações. A equipe de gestão, sob responsabilidade da XP Vista Asset, segue focada na busca de novas oportunidades de crise e permutas financeiras, além de trabalhar na reciclagem do portfólio no mercado secundário, buscando ativos com boa relação de risco-retorno. Então, para vocês verem que, por isso que o MXRF11 é o fundo aí com mais cotistas na bolsa. Ele é um fundo assim, que é muito seguro e os caras que trabalham lá dentro, né, do fundo, os acionistas e tudo mais, essa gestão em si, faz um belo trabalho e ela sempre busca oportunidades boas para comprar os melhores CRIs e também aí de fazer uma boa portfólio aí e uma boa reciclagem também, né? Porque, um exemplo, muitas das vezes, quando ele compra um CRI muito bom, ele pega um CRI que não está sendo muito bom, que talvez pode tomar calote, pega e retira esse CRI aí do seu portfólio. Então, o bom é isso, né? Faz uma boa gestão aí até o momento o MXRF11.
O valor investido nas permutas financeiras foi de 3,89 milhões. No setor de FIIs, o fundo participou da emissão primária do MCLO11, Fundo de Imóveis Logísticos sob gestão da Giuvi Mauá, com aporte de 50 milhões. No mês de janeiro, o fundo fez aquisições adicionais no montante de 28,32 milhões em tranches do CRI Gavi Porto 2 Life presente em seu portfólio. Para manter o fluxo de caixa, o MXF11 também vendeu cerca de 88,34 milhões em diversos CRIs, o que possibilitou realizar novas aquisições e seguir a estratégia de reciclagem do portfólio. Então, como falei agora, ele vendeu alguns CRIs que não estavam muito bom e já colocou outros de volta no lugar. Então já ficou aí praticamente a mesma coisa o portfólio, mas com aí uma ação de estratégia melhor. A gestão do MXRF11 ainda destaca que existem outros negócios relevantes no pipeline, com liquidação esperada nos próximos meses, conforme a estruturação dos ativos. Então, para vocês verem aqui, ó, é uma grande aí notícia, né, para a gente que é cotista do MXRF11. Então, um lucro aí que foi menor do que os meses anteriores, mas mesmo assim, ainda o fundo conseguiu fazer uma boa ampliação aí no seu portfólio, vender alguns CRIs que não estavam muito bom, colocar outros melhores no lugar. Então, foi muito bom aí para a gente que é cotista, né? Então, a gente não pode ligar muito para os dividendos que ele paga assim todo mês, porque não vai ser todo mês que aquele fundo imobiliário vai pagar o mesmo porcentagem aí de dividendos. A maioria dos fundos imobiliários que pagam dividendo todo mês praticamente igual são fundos de tijolo. Então, o fundo de tijolo tem uma constância de pagar praticamente o mesmo dividendo todo mês. Já fundo de papel é diferente, ele sempre varia. Então, independente disso aí, a gente tem que buscar conhecimento, buscar aí dar uma estudada no portfólio de cada fundo imobiliário que a gente investe, para a gente estar ciente de tudo que a gestão está fazendo com aquele fundo que a gente investe, né? Então, sempre eu falo, busque conhecimento, busque sempre estudar para você estar fazendo aí os melhores investimentos. E uma coisa que é muito importante também, invista todo mês. Tenha constância que vocês vão ver aí o seu dividendo aumentando cada vez mais. Então, valeu aí.